O tema da mensagem de hoje é: por que a fonte secou? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, e que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda de oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Ele bebia no ribeiro, mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, queremos nesta noite, Senhor, estar com o coração aberto, com a mente aberta, e os nossos ouvidos atentos à voz que o Senhor falará conosco. Venha a partir de já, Senhor, quebrar toda a muralha, e venha fazer com que possamos entender o Teu trabalhar e o Teu agir, pois verdadeiramente, Senhor, somos livres para Te adorar, e livres, Senhor, para entender a voz daquele que nos chamou para a boa obra. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos entendendo sobre o caminhar, e nós vamos falar sobre isso. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Você se lembra, meu amado, da palavra de Deus a Josué? O que o Senhor foi categórico em dizer. Quando a palavra de Deus, sabe, é desobedecida, não é atento aos nossos ouvidos, na verdade, o sucesso daquilo que nós queremos simplesmente desaparece. Josué, o livro de Josué, Deus disse assim: Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas olha, não desvie desta palavra nem por um lado, nem por outro, mas fique atento ao que o meu servo está te dizendo. O Senhor, nos dias de hoje, diz: fique atento ao que o teu pastor está dizendo, ao que o teu líder, aquele que Deus o chama de anjo da igreja, está te dizendo. Não desvie nem de um lado nem do outro, mas continue andando, porque só assim, mesmo sem você entender, tu serás abençoado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nós somos como cego no mundo, que não tínhamos a quem recorrer ou como ser guiado, mas Deus te resgatou lá do mundo, te trouxe a uma casa, a uma igreja, colocou do teu lado um anjo, mesmo visível, mesmo com todos os tipos de erro, porque é humano, mas usado pelo Senhor para te dizer: segue, e você estará debaixo desta bênção apostólica, você estará debaixo desta graça. Às vezes, amado, nós não podemos permanecer estáticos, parados, sabe, esperando que o mar às vezes se abra diante dos nossos olhos. O Senhor, quando falou com Josué, Ele diz: não fique pasmo, não te espante. Deus está nos incomodando através de sua palavra. Sabe para quê? Para que você deseje conquistar uma nova terra, um novo tempo, uma nova vida. Talvez até aqui você tenha lutado, mas você precisa ter os seus olhos, o seu coração bem aberto. Para quê, pastor? Para aquilo que Deus vai te mostrar, para aquilo que Deus quer fazer. Tem muitas pessoas que
Ao tempo acostumaram com a vida que tem, com as coisas que tem, com o jeito que é. Mas o Espírito Santo está dizendo que vocês que nesta noite estão nos ouvindo, não se acostumou só com isso, e você quer mais. E quando nós queremos mais, Deus pode nos dar os melhores caminhos. Às vezes, amado, esses caminhos passam por deserto, por cisternas, por mares. Mas o importante é não deixar que os nossos pés se desviem. Talvez em 2011, o ano passado, você fez projetos para este ano e que ainda não conseguiu colocar em prática, ou se começou, não conseguiu concluir. Mas o importante é que você permaneça, continue, persevere. Pastor, mas parece que quanto mais eu tento, mais o caminho se entorta. Fique em paz. Nem sempre os caminhos retos são os caminhos dirigidos pelo Senhor. Olha o que o Senhor faz com o profeta aqui. Manda ele para uma caverna, manda ele se esconder. Olhou para ele e disse assim: sai para, o Oriente, porque eu vou te levar a um lugar e lá eu vou tratar contigo. Tem tempo que Deus quer falar conosco face a face. Mas para Deus falar face a face contigo, não é no sofá da tua casa, nem no gozo da tua cama, muito menos embaixo daquele chuveiro quente, quando você acha que é o momento de relaxar. Deus quer falar contigo, às vezes, amado, numa situação adversa, numa situação difícil. E vamos examinar, como às vezes Deus começa a nos tratar. Vamos examinar aqui como Elias surge nesse cenário bíblico. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, diz assim: guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvie, e sirvais a outros deuses e os adoreis, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Agora vamos ver Josué 6:26. Também nesse tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Quando nós falamos de muralhas, nós somos obrigados a voltar lá em Josué, ao tempo de Jericó, que o Senhor deu àquela cidade quando ele venceu aquelas muralhas, que representava a maior fortaleza do inimigo da época. O Senhor disse assim: Josué, você não vai precisar colocar mão, você vai dar 7 voltas na cidade, e no último dia você vai dar 7 voltas, uma por dia. Alguém vai subir em cima do muro e vai começar a te desconjurar, vai começar a lhe ofender, vai começar a dizer palavras, torpes, mas se cale, não abra a sua boca, não somente passa pela muralha calado. Imagine você, irmão, você passando pela rua, passando por um problema difícil, e pessoas se levantam para debochar de ti, para debochar dos teus filhos, para debochar da tua casa, do teu marido, do teu emprego, daquilo que você está vivendo, vestido, daquilo que é a sua vida sociável. Às vezes tem pessoas que dizem: mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Mexe comigo, mas não mexe com a minha esposa. Mexe comigo, mas não mexe com isso e com aquilo. Deus está te dizendo: passe pela peleja calado, porque quando você fala, o muito falar não te leva a lugar algum. Pastor, mas eu estou sendo afrontado. A Bíblia diz que o nosso Senhor é o Deus da peleja, é o Deus da guerra. Ele não disse: vai lá, mete o pé naquelas muralhas, chuta aquelas portas, joga uma bomba, com gás lacrimogênico lá, e sai todo mundo correndo. Deus disse: vocês vão apenas marchar, e a cidade cairá por terra. Hoje começa um dia de marcha para a tua vida espiritual. Nós vamos marchar, mais para frente você vai entender que marcha é essa. Mas eu vou te dizer o seguinte, meu amado: afronta haverá, mas tão somente se cai. Sabe por quê? Porque Deus fará a obra. E aí, concluindo a história, Josué vence, as muralhas de Jericó caem por terra, e havia uma profecia naquele lugar, que Jericó não se levantaria mais. De repente aparece quem? A gente começa a perceber
aqui no capítulo 16, 1 Reis 16, 34, olha o que diz. Em seus dias, Hiel, o Batelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Nun. A Bíblia diz de um homem chamado Hiel. E esse Hiel, ele fez o quê? Ele reconstruiu aquilo que Deus diz, não é para levantar. E quando ele começou a edificar, primeiro que o seu primogênito, o seu filho mais velho, morre. E depois o seu filho mais novo também morre. Tem coisas, irmãos, que Deus diz, não toque, não mexe, não coloque a mão, e nós queremos fazer por conta própria. Cuidado, porque Deus não vai poupar nem sequer os vossos filhos. Deus, quando quer tratar com alguém, quando quer restaurar, Deus restaura, mas quando Ele tem que abater, Ele abate. A ordem era, Jericó não pode ser edificada. E a Bíblia diz, amado, que Acabe, que era o rei da época, ele tinha interesse em alargar o seu domínio. Ele era rei, ele era político. Ele diz, não, deixa que Léo vai lá, sabe? Deixa que ele vá até lá e reconstrua a cidade. São mais gente, são mais votos, são mais pessoas. Mas Acabe era um endemoniado que estava no poder. Mas a desobediência à palavra de Deus provocou a morte do filho de Hiel. Possivelmente, amado, Elias, ele deve ter participado do funeral dos filhos de Hiel. E ele, como profeta, ele não se calou. Segundo alguns historiadores, diz que Elias até discutiu com Acabe, sabe, pela desobediência de Acabe. Porque Acabe é que manda, Acabe é que dá a verba, Acabe é que libera o dinheiro para reconstruir a cidade de Jericó. Por isso que o capítulo 17 começa assim: então, por causa deste fato, o fato era, por causa que levantou, que Deus abateu, muitas pessoas pereceram. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Deus está tratando com uma pessoa, às vezes nós ficamos com pena, com dó. O máximo que você pode fazer é orar por ela. Não entre na frente de Deus. Toda vez que Deus estiver tratando com uma pessoa e que você tentar entrar na frente, desculpa a expressão que eu vou usar agora, o pau vai fechar para o teu lado. Tem pessoas que precisam ser moldadas. Tem pessoas que precisam ser transformadas. Ainda que com acidente, ainda que com uma enfermidade grave em cima de uma cama, porque a história começa assim: Deus começa te avisando. Ele usa um, ele usa outro, ele usa outros. E às vezes fala: que nada, eu só estou me divertindo, eu só estou curtindo a vida, eu só estou dando um tempo. Cuidado, porque tu não sabes o trabalhar de Deus. E quando nós caímos na malha fina de Deus, não sobra nada. O que despertou a minha atenção nesse texto, amado, foi o versículo 3. 1 Reis 17:3 diz assim: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E Deus ainda acrescenta: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. A primeira vista que nós temos quando lemos essa história é que Deus estava retirando Elias de um confronto com o rei Acabe. Elias era o profeta, mas Acabe era o rei. Ele tinha um domínio, ele tinha um poder, ele tinha ordem. E Deus, ele não quebra ordem nem princípios. Deus disse assim: olha, eu vou te poupar, eu vou te levar para um lugar, para uma caverna, eu vou te deixar lá alguns dias, fique em paz, porque a água não vai te faltar, porque haverá um rio que vai cortar esta caverna e você vai beber desta água. Elias talvez antes mesmo de perguntar: mas eu vou comer o quê? O Senhor diz: eu já ordenei, ou seja, já era pré-determinado por Deus. Não era Deus perguntando para Elias: e aí, Elias, o que você acha de dar um tempo na caverna? Deus disse assim: eu já ordenei, e todos os dias corvos vão levar para você pão e carne.
mas você será sustentado pela minha graça. Talvez, amado, por acabe ser mais forte, mais poderoso, a chance de Elias com certeza era mínima. Mas observe que nada foi revelado a Elias sobre a situação do querente. Número 2. Por que Deus não escondeu Elias em um lugar melhor? Por que tinha ser na caverna? Eu me perguntei, por que Deus não esconde Elias num lugar mais de conforto? Por que Deus não separou um oásis no deserto e colocasse Elias lá debaixo de palmeiras enormes, com muita água, com muita fruta, com muita fartura? Sabe, talvez você pergunte assim, por que Deus não levou para longe daquela região, já que era uma região ameaçada? Mas Deus escolhe um lugar sem conforto e sem beleza. Elias, amado, ele simplesmente obedeceu a voz, a ordem e foi. Este é o segredo. Quando a ordem vem de cima, eu não tenho que questionar ou achar que, olha, eu acho que deveria ser assim. O meu princípio de servo é: Senhor, eis-me aqui. Se essa pessoa estiver equivocada, se essa pessoa está fazendo por maldade, se essa pessoa que está acima de mim, é meu patrão, é meu pai, é minha mãe, é meu líder, é meu pastor, seja lá o que for, estiver agindo de má fé, quem é o meu juiz é o Senhor. Mas o princípio de obedecer é o que tem que estar gravado em nós, porque aí então tudo correria como a vontade de Deus. No entanto, amado, Elias, a cada dia que passava, ele ficava observando aquele riacho. Imagina, não tinha o que fazer, todo dia ficava olhando aquele riacho que cruzava aquela caverna. E cada dia aquele riacho estava mais fraco. Repita comigo: o riacho era o suprimento. E a cada dia o suprimento estava acabando. Não sei qual seria a reação que Elias sentia a cada dia que ele observava. Mas até então, amado, ele havia seguido rigidamente as ordens de Deus. E quando nós seguimos rigidamente a voz do Senhor, Deus tem maravilhas. Mas chegou um dia que ele acorda de manhã bem cedo, e quando ele acorda, se prepara para tomar banho, o seu banho, né? E talvez beber aquele boa porção de água gelada. Ele olha para o ribeiro, cadê o rio? Não corria mais. 1 Reis 17:7. Mas passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Você lembra do texto que nós lemos, quando o próprio Elias disse assim: não choverá até que eu ordene? Sim ou não? Não choverás até que eu ordene. Será que a palavra que saiu da boca do profeta simplesmente se perdeu no ar, ninguém lembrou, ninguém fez caso, e simplesmente ficou perdida? Não, toda a palavra que sai da tua boca, ela tem um poder no mundo espiritual, principalmente quando esta palavra está regada com a unção do Senhor. Deus faz cumprir. Não chovia, o ribeiro secou. Talvez Elias podia dizer assim: caramba, e agora? Deus mandou eu vir para cá, o ribeiro secou, o que eu faço? Repita comigo: Deus está no controle. Deus está no controle. E todas as coisas favorecem aquele que ama a Deus. Terceiro, o que faz quando a fonte seca? Romanos 8:28 fala a respeito disso. Sabemos que todas as coisas, até mesmo quando a fonte seca, operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira lição que nós devemos aprender aqui, amado, é que nos caminhos de Deus não há surpresa. Amém? Se nós aprendemos esta lição, o nosso espírito nunca vai secar. Porque quando eu perceber que eu estou passando por uma adversidade, está secando em alguma área, eu tenho a boca, eu tenho o coração, eu tenho a fé, eu tenho o nome do Senhor, para que eu anuncie. E aí então vivo o melhor de Deus. Chegou a enfermidade,
A medicina diz que não tem mais jeito, leva para casa para morrer. Eu tenho o nome do Senhor, que está acima de todo nome. Eu tenho a fé, eu tenho a boca para profetizar. Senhor, no teu nome eu já estou curado, no teu nome eu já estou liberto, no teu nome eu já alcancei. Ainda que todos dizem que é loucura, você tem a chave e a senha do sucesso. Elias entendeu isso, sabe? Nunca vai secar a fonte da tua vida. Mesmo que você esteja colhendo o resultado daquilo que você profetizou, Deus tem o melhor para ti. É fácil seguir as ordens de Deus, amado, quando nós estamos desfrutando de um manancial. Mas ouça, muitas vezes o barulho das águas correndo, sabe, impede que ouçamos a voz do Senhor. Deus coloca Elias naquela caverna para tratar com ele. E Elias se distrai com todos os dias a fidelidade no curvo. Eu tive essa semana que passou, uma cidade no interior de São Paulo, já divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, chamado-se Bananal. Um lugar bastante interessante, uma cidade bastante antiga, mas o que mais chamou a atenção era um hotel fazenda que nós estávamos, e esta fazenda tinha uma casa lá de 1.700, uma mega de uma casa, enorme, onde esta casa, ela foi tema de algumas novelas, dentre elas Caboclo, assim, a Moça, Dona Beija, bem antigo. Mas o que mais me chamou a atenção lá, não foi tanto a casa, as mobílias que eram muito antigas, mas um peru que estava lá. Eu tirei foto desse peru, deve ter uma meia dúzia de foto. Peru enorme, branco, muito bonito. E ele não podia ver alguém com uma máquina fotográfica na mão, que ele já se posicionava, já se inchava todo. Ele é artista, o peru. Muito bonito esse peru. E eu fiquei analisando aquela criatura. E como o homem desvia toda a sua atenção quando algo lhe chama mais atenção do que o esperado. Amados, onde nós íamos, aquele peru ia atrás, muito mansinho. E olha, ele chamou a atenção. Quando eu penso na viagem, que foi apenas de 2 dias, a primeira coisa que eu lembro, o que mais me chamou a atenção foi aquele peru. Às vezes na luta, na batalha, o que te chama a atenção é algo que lhe chacoalhou, é algo que lhe ofendeu, é uma palavra que ficou no teu coração e ela tem a tendência de roubar a cena. Elias, quando ele estava naquela caverna, o que lhe mais chamava a atenção era a abundância do rio, eram os corvos que vinham lhe trazer pão, que vinham lhe trazer carne, a fidelidade. Mas por muitas vezes ele não despertou para ouvir a voz do Senhor. Meu amado, se você está numa caverna, não é porque Deus está te castigando, mas cuidado para que o tempo que Deus está te levando para algum lugar para tratar contigo, ouça a voz dele. Quando Deus te acorda na madrugada, não é porque você está sem sono, não é porque talvez você comeu alguma coisa que não lhe fez bem, porque isso acontece 1 dia, 2, 3, o mês inteiro. Deus está te acordando para você orar, para você colocar a tua vida em paz, porque Ele não tem como te tirar de onde você está e te levar para a caverna, mas na calada, na noite, aonde não tem campainha, onde não tem telefone, onde não tem televisão, onde não tem nada, é o momento que Ele quer falar contigo. Tem coisas que tiram a nossa atenção, e uma das coisas é: estou sem sono, o que será que eu comi para que me tirou o sono? É mais fácil dizer: o que Deus quer falar comigo? Sabe por quê, amada? Se você perde o sono, é exatamente o que diz o Salmo 4 e 5, que diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor habita comigo. Deus quer que você dorme em paz. E se algo não está acontecendo, é porque é o momento de você sentar na cama, já que perdeu o sono, e tentar refletir na sua vida e tentar ser uma pessoa melhor. Elias era um profeta muito abençoado, mas ele era um homem muito explosivo. Ele era um homem que não levava desaforo para casa. E às vezes, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós precisamos ter a dependência de Deus, ser ágil quando precisa, mas ser manso quando é necessário. Uma outra lição que devemos aprender da experiência de Elias é a seguinte: quando a fonte seca, meu irmão, é porque Deus está preparando um novo caminho para você. A fonte secou,
A porta fechou, pastor, aquele emprego eu não podia sair de lá agora. Eu tinha algumas dívidas, alguns compromissos que eu fiz contando com aquilo, e essa porta fechou, e agora? Agora fique em paz, porque Deus abrirá uma outra maior. Que não somente você vai, ser suprido de todas as suas necessidades, como também Deus te surpreenderá, porque Deus é fiel. Lucas 13:33 diz assim: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois. Importa que você continue caminhando. Mas parece que eu não estou chegando em lugar nenhum. Cala-te, continue caminhando. Não pare. Mas eu estou cansado. Calma, o teu descanso não é aqui. Deus te dará graça. A fonte seca. Não porque talvez você deixou de fazer algo de bom, mas porque você, pecou, errou, mentiu. Às vezes não é isso. A fonte seca para que Deus mude a história, mude o foco, mude o caminho. Não sabemos, amado, que a semente que plantamos produz fruto. Por isso, nada tem a ver com a fonte que desaparece de repente, mas com a palavra que foi profetizada da boca do profeta. Então, quando você abrir a boca para falar, pensa no que fala, porque as suas palavras irão gerar no mundo espiritual frutos, e que podem ser frutos ruins que você mesmo colherá. Amém? Quando isso acontecer, lembre-se, Deus está preparando um novo caminho. Não fique desesperado, angustiado, desorientado, mas deixa Deus dirigir, deixa Deus fazer dos seus passos como Ele disse que faria com Josué. Amém? Você já sentiu a sensação de que tem tempo que você é mais crente do que outros? Esses 6 meses que passou, pastor, eu estava muito crente. Uma unção, fogo, glória a Deus, aleluia. Mas tem uns 2 meses para cá que eu só desviei, porque eu sei que o caminho é esse. Mas uma fraqueza, um desânimo, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de buscar, eu não tenho vontade de fazer nada. Tenta identificar qual foi a fonte que secou. E quando você encontrá-la, profetize a ela. Ela seca aqui, mas Deus abre um manancial de águas lá. Glória a Deus. Isso às vezes nos deixa para baixo, mesmo inconscientemente. Ficamos chateados. Você pergunta para a pessoa: por que você chora? Por que você está angustiado? Por que você está triste? Ela diz: eu não sei. Mas foi algo que foi roubado lá atrás, ou por muitas vezes permitido por Deus. E nessa história de Elias, Elias ele não perdeu o controle quando perdeu o que ele mais gostava, que era a fonte. Para aqueles dias, Elias estava num resort. Acordava cedo, tinha lá a sua água em abundância, nadava, brincava, férias de profeta. A hora do almoço tinha um garçom corvo, de preto e branco, que o servia aquilo que ele gostava, porque o povo judeu tinha mania de comer pão, eles comem muito pão e carne. E o que é mais gostoso é não saber quanto custou. Não é bom você estar num lugar onde está tudo pago? Não importa. Alguém fala: pode usufruir, está tudo pago. Sei lá, quer saber quanto foi? E Elias estava se acostumando, ele estava disposto a seguir as ordens de Deus, seja quais fossem. Assim tem que ser contigo. E ele estava tão sujeito que ele se sujeitou a comer a comida dos corvos. Corvo não é um bicho tão limpo, não é verdade? Às vezes a bênção ela vem para você e é um ouro, mas ele não vem brilhante. Ele não vem como diamante que já está, lapidado, onde todos os lados que você olha, todos os ângulos refletem luz.
Mas se você pegar uma pedra de diamante que tem o mesmo valor, talvez um peso até maior do que a lapidada, você olha por ela e joga fora, faz isso aqui não presta para nada. Deus nos dá a bênção para que você possa lapidá-la. Amém? Às vezes nós temos alguns bloqueios de como vem. Tem gente que diz assim: se Deus não falar comigo, eu não vou fazer. Eu li uma história uma vez de alguém que caiu num buraco, e quando ele estava caindo na ribanceira, ele segura no galho de uma árvore. Ele ali no escuro, ele disse: Senhor, aqui é um abismo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou soltar, mas envia alguém, ou eu quero ouvir a tua voz, para que o Senhor me tire daqui. E ele começou a orar e chorar, e começou a sentir muito frio. E ele ouviu a voz do Senhor dizendo: meu filho, largue, porque é tão raso que você não vai sentir o peso da queda. E ele dizia: não, Senhor, eu já passei aqui durante o dia, eu sei como isso é profundo. Eu prefiro ficar aqui até de manhã, quando alguém vier me acudir, quando alguém vier me socorrer, mas eu não vou largar. E a voz dizia: meu filho, largue. A queda você suporta. Finalizando, ele não largou. E no outro dia encontraram ele preso no galho, morreu congelado, e a altura que ele estava era apenas de 1,5 metros. Tem coisas que Deus fala contigo, faça. E nós colocamos os bloqueios dizendo: não posso, não dá, não vou conseguir. É a mesma história daquele que, estava passando por uma situação difícil e disse: não, o Senhor disse que mandaria um anjo para me salvar. E a água foi subindo, a enchente foi chegando, ele sobe em cima da casa e o rio foi subindo, e passou um monte de pessoas tentando ajudar. Ele diz: não, Deus disse que ele vai mandar um anjo. E Deus mandou vários anjos, de várias formas. Pessoas com bote, pessoas que veio com helicóptero, pessoas que veio tentar salvar de todo jeito, mas tem gente que é tão ignorante e diz assim: não, Deus vai mandar um anjo. O anjo são as pessoas que estão do teu lado. Deus usa quem Ele quiser para te abençoar, e nós precisamos ter a visão disso. Elias teve essa visão. Elias pode dizer: eu vou fazer o que na caverna? Jericó está sendo reconstruída, a maldição está adentrando na cidade, os filhos de El estão morrendo, Acabe está, um político cego que só pensa em poder, e eu vou ficar desfrutando, descansando numa caverna. Tem coisas que não é você que faz, mas Deus é que está no controle. Às vezes nós dizemos: eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Entrega, confia, e Deus cuidará de ti. Quando aquele rio deixou de sustentar o profeta, quando aquele esconderijo perde o seu valor, a Bíblia diz que Deus entra em cena, meu irmão. E Elias então começa a caminhar para uma outra cidade. E mais uma vez Elias se surpreende. Deus tira Elias de um lugar difícil e o leva para uma cidade para morrer de fome. Como assim, pastor? Quando Deus tira Elias da caverna, que era sustentado pelo corpo todo dia, Deus disse assim: você vai para uma cidade e lá você vai encontrar uma viúva, e esta viúva vai te sustentar. Isso é fé. Nos dias de hoje talvez você não entenderia. Você pensaria: viúva, tem pensão do marido, tem dinheiro, não vou morrer de fome. Mas naquela época, viúva que não tinha filho, que não tinha nada, filhos que eu falo, filhos adultos para trabalhar, se ela não se prostituísse para sobreviver, morria de fome. E numa cidade que estava passando uma escassez terrível. Mas quando Deus disse: você vai para lá, porque eu vou te provar que você foi sustentado muito tempo por corpos, você vai ser sustentado por viúva, e esta viúva será uma milionária, e esta viúva será uma mulher abençoada, porque pela tua palavra, Elias, você vai abençoá-la, e ela será uma bênção. Às vezes nós temos a tendência de amaldiçoar aquilo que já está ruim. Olhamos uma situação
A tendência disso aqui é secar, e realmente seca. Porque você que é profeta e homem de Deus, que pode abençoar, amaldiçoa. Aquela mulher estava procurando uma situação diferente para mudar de vida. Quando ela encontra o profeta disse assim: mulher, o que você tem na tua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Eu tenho lá um pouco de farinha, um pouco de azeite. E ele disse para aquela mulher trazer o sustento, que não lhe faltaria nada. E aquela mulher, pela palavra do homem de Deus, e reconheceu que ele era homem de Deus, ela toma posse. E aquela mulher se tornou uma mulher próspera, e o profeta se tornou um homem abençoado. Às vezes você pediu uma grande porta para o Senhor, Deus abriu uma cancela. Aí você diz: meu Deus, isso aqui deve ter sido o diabo que abriu para me confundir. Não é possível. Eu pedi uma porta enorme, que mais ou menos desse tamanho dessa parede. Veio uma cancelinha pequenininha, não é de Deus. Se tu és de Deus, somente a Ele dá glória. Somente a Ele dá glória. Quem é Satanás? E até pode tentar causar uma situação adversa para te enganar. Mas quem é o nosso Deus para ficar quieto? Quem é o nosso Deus para olhar para o diabo, abrir uma porta de abismo e ficar quieto e dizer assim: não, você que tenha discernimento. Você serve um Deus, não um miserável. Amém? Amém. Nosso Deus é próspero, é santo, é bom. É aquilo que você não enxerga, Ele abre os teus olhos. Aquela mulher identificou. Ela era viúva de um homem de Deus. Ela sabia que ela estava passando por um momento difícil, que o seu armário não tinha mais nada. Se fosse nos dias de hoje, ela diria assim: olha, eu só tenho aqui um pouquinho de arroz e feijão. Estou tentando procurar umas madeiras, uns troncos de árvore para aquecer no fogo, para fazer uma comida para eu e meu filho comer, e depois disso nós vamos morrer. Mas ele disse: não, vai e faça primeiro para mim, depois faça para você. Sabe, irmão, se você quer ser uma pessoa próspera, entregue o que é do Senhor primeiro, e aí Deus te abençoará nas demais coisas. Tudo aquilo que você quer fazer com a tua mão, tudo aquilo que você quer fazer com a tua administração, com certeza haverá frustrações. Aquela mulher então entende que a muralha da derrota estava caindo quando ela ouve a voz de um homem de Deus. Agora, se você analisar o texto, você vai entender o seguinte: Deus tentou o profeta por alguns dias. Ele não tinha poder para continuar sustentando por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, se ele quisesse. Por que ele manda então ele ir para uma cidade e que lá encontraria uma viúva, e que sinônimo de viúva naquela época era derrota, desgraça e morte? Por que Deus disse assim: olha, a viúva vai te sustentar? Porque Deus já estava ouvindo a oração dela, Deus já estava vendo a situação dela, e a situação dela precisava ser mudada. Não que Deus desceria do céu, mas que Deus usaria um anjo, que Deus usaria um profeta, que Deus usaria um homem de Deus para liberar a palavra. A palavra está sendo liberada na tua vida, igreja. Receba, viva e tome posse do que Deus tem para a tua vida. Não há barreira que vai permanecer quando nós entendemos que Deus está falando conosco. A fonte secou. E daí? Posso passar os dias com sede, mas não vou morrer deste mal, porque a palavra diz que Jesus é a água da vida. Glória a Deus. E Ele proverá. Ouça, amado, Deus estava preparando Elias para um confronto com os profetas de Baal. Deus estava preparando um novo tempo para aquele homem de Deus. O que Deus desejava era criar no coração de Elias uma dependência total dele. Muitas vezes nós somos levados por caminhos, por situações que nos assustam, talvez que nos atemorizam, que nos traz pânico. Mas tenha certeza de que Deus está dirigindo os nossos passos, e Ele sabe muito bem o que está fazendo. Quando Jó passou por toda aquela derrota, perdeu tudo o que tinha,
Cada hora vinha um dar uma notícia ruim. Olha, caiu um raio, não sei aonde, matou seus filhos, não sei quantos animais. Outro chegava e falava uma história pior ainda. Jó, como homem, se abalava. Mas como Jó já não tinha mais nada, amado, já não lhe restava mais nada. E o seu corpo estava em chagas. A Bíblia diz que ele vai pegar um pedaço de telha, ou seja, um caco de pedra, misturar com a cinza da fogueira e passar para tentar amenizar a coceira, porque além de coçar, sangrava. Alguns tinham pus, aquilo estava inflamado, infeccionado. Jó chorava. A palavra de Deus diz ainda no texto de Jó que em alguns momentos Jó amaldiçoa o dia que nasceu, ou seja, isso era o costume da época. Amaldiçoar o dia que nasceu é dizendo: Senhor, eu amaldiçoo aquele dia porque se algum erro eu tive de lá para cá, que o Senhor me perdoe. Mas Jó tinha uma mulher, amado, que era a sua maior chaga. Na pior situação de Jó, aquela mulher olha para ele e diz assim: Jó, não lhe resta mais nada, amaldiçoa esse Deus que você serve e morre de uma vez. Uma palavra que Jó fala e que ficou marcada em muitos louvores, em muitas mensagens, é quando ele responde: como falas, ó louca mulher, tu não sabes o que fala. Se Deus me deu, Ele mesmo permitiu, Ele mesmo tirou, mas nenhum dos seus planos é frustrado. Os planos de Deus podem parecer loucura para mim e para você, mas esse plano vai chegar a um lugar onde você se alegrará no Senhor. Onde hoje você chora, porque você não entende, e diz: por que eu estou passando por isso? Deus deve estar me castigando. Mas o choro pode durar uma noite inteira, e muito breve, quando amanhecer, você vai se alegrar, porque o Senhor é a tua força e o teu refúgio. Em Sarepta, Elias não só aprende a depender de Deus, mas ele também ensina uma mulher a confiar no Senhor. Aquela mulher podia dizer: que nada, profeta, você é oportunista, eu só tenho isso aqui, eu vou dividir. Mal dá para mim comer, para o meu filho comer, você ainda pede. Você não sabe se não é profeta? Você não sabe a escassez que eu estou passando, a perrenga que eu estou vivendo? Está amarrado, profeta, vai para lá com seu zóio gordo. Mas ela entendeu que Deus só nos pede quando nós não temos. Quando está sobrando, não faz diferença. Não é verdade? Quando você está com muito dinheiro no bolso, alguns reais, algumas moedas a mais, você paga porque lhe sobra. Mas quando nós estamos passando uma situação difícil, até as moedinhas têm valor, sim ou não? Não é verdade? Então Deus, amado, Ele nos prova na hora que nós não temos mesmo. A hora que você está passando uma situação difícil, essa é a hora de ter fé. Ter fé quando o bolso está cheio é fácil. Quero ver ter fé quando o bolso está vazio. Você tem que pagar a conta A e tem aquele valor que o Senhor te pediu. E aí entrega. Amém? Essa é a missão que Deus deseja nos ensinar. Ele quer nos preparar para que possamos enfrentar novos e grandes desafios da vida. Para isso, nós precisamos aprender tão somente a confiar nele, e não na circunstância. Quando a fonte secar, amado, diante dos teus olhos, tenha certeza de uma coisa: afine os seus ouvidos, deixa atento o seu coração. Para quê? Para ouvir Deus falar com você. Ele bradou o seu nome quantas e quantas vezes, tentou falar contigo, mas você só trabalha. Tentou tratar contigo na noite, mas você trabalhou tanto, correu o dia inteiro, e agora você está com sono, dorme com a pedra. Deus tentou falar contigo na hora que você estava sozinho ali no trabalho, quando você põe um louvor. De repente você abre essa garganta e começa a louvar, e glória a Deus, e começa a entrar na presença do Senhor, até que alguém chama a tua atenção, você abaixa o louvor, atende o celular, recebe um SMS, e tudo volta a estaca zero. Tem tempo que Deus faz a fonte secar, porque aí o joelho vai ao chão, os ouvidos ficam afinados. Amém?
Quando a fonte secar, meu irmão, não fique desesperado. Deus quer que você reparta a sua fé com outras pessoas. Vamos nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele dirija os nossos passos. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, eu acredito que a fonte possa ter secado para algumas pessoas, ou se não para todos. Dias difíceis, de choro. Mas eu creio, Pai, no milagre e na ressurreição. Às vezes a pergunta é: o que fazer quando a fonte seca? Às vezes nós ficamos perguntando: por que, Senhor? Que se eu precisava tanto, eu confiava no Senhor, e na hora que eu mais precisei, a fonte secou. Em outras palavras, nós estamos dizendo: aonde o Senhor estava que não viu isso? A resposta é: eu estou todos os dias contigo, e porquanto eu quero mudar o foco da tua vida, eu permiti que a fonte secasse, porque eu tenho um manancial de águas para ti. A pergunta por muitas vezes está indagando, dizendo: por que o Senhor não nos colocou num lugar melhor, visto que eu sou cristão, que eu sou fiel? A resposta de Deus para os nossos dias é: não olhe para a beleza externa, mas para aquilo que nós estamos passando e vivendo. Deus tem o melhor, e o melhor está por vir. Assim como o Senhor disse para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para ter um cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Senhor, deixa os nossos ouvidos abertos quando o Senhor usar o anjo da igreja para falar conosco, mesmo numa conversa que não seja formal, mesmo num bate-papo distraído. Nos ensine a ser sensível ao Espírito Santo para ouvir a tua voz, quando só o Senhor sabe o que estamos passando. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta noite. E eu profetizo que toda muralha que tem se levantado, todo espírito de Acabe e de Léo que tem se levantado na vida deles, cairá por terra no nome de Jesus. Traz, Senhor, um tempo de refúgio e nos abençoe em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.